Olá, meu amigo, tudo bem com você? Hoje nós temos um assunto bem sério para tratar. Está repercutindo nas redes sociais as declarações do apresentador Monark. Para quem não conhece, Monark é o apresentador de um dos maiores podcasts do Brasil, esses programas de entrevistas. Monark disse em uma das suas entrevistas que ele entendia que a lei brasileira deveria permitir a criação de partidos nazistas, que ele entendia que era possível, que a lei brasileira deveria permitir um partido nazista no Brasil. E esta declaração repercutiu muito mal. Tão mal que ele perdeu patrocínio e teve que sair da própria empresa que ele fundou. Então nós vamos ver hoje, Monark cometeu algum crime? Existe previsão legal de que aquela conduta dele pode ser enquadrada como crime? Antes eu quero que você escute o que o Monarca disse. Eu acho que o nazista tinha que ter um partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Você acabou de ouvi-lo e ele disse as seguintes frases. Eu acho que tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei. E disse mais. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha o direito de ser. Será que alguém tem o direito de ser contra, de desejar a morte de outras pessoas de maneira institucionalizada em um partido? Observe o que diz a lei brasileira. A Lei 7.716 de 1989 diz o seguinte, no artigo 1º, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E diz mais, no artigo 20, a lei diz, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Pois bem, Monark, ele se enquadra nesse texto legal? Temos que lembrar que o partido nazista defende o extermínio dos judeus. Na Segunda Guerra foram mortos mais de 6 milhões de judeus, crianças, idosos, mulheres, não havia misericórdia. Os campos de concentração espalhados ali pela Alemanha causaram horrores. Os judeus, para os nazistas, são piores que os ratos e devem ser exterminados. Logo, meu amigo, defender o nazismo não é simplesmente uma opinião. É um crime de incitação ao preconceito, à discriminação e ao extermínio de um povo. Logo, o direito à vida das pessoas é maior do que o direito de expressão. Eu não posso dizer que eu tenho o direito de dizer que um povo deve ser exterminado. A vida é maior. Todos têm o direito de viver. Existe um limite para o que falamos. E se nós extrapolamos esses limites, incorremos nos termos da lei. Porque eu não posso incitar a destruição de um povo, como o partido nazista defende. Após as repercussões, Monark gravou um vídeo dizendo que estava embriagado, estava bêbado quando disse essas palavras. Escute a sua justificativa. Eu queria fazer esse vídeo para só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu estava bêbado, fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Errei pra caralho. Eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido inclusive os maiores representantes dessa comunidade
para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Obrigado. Será que a embriaguez exclui o crime? Exclui a imputabilidade penal? O Código Penal, no artigo 28, é bem claro ao dizer que não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Logo, se você cometer algum crime porque está apaixonado, será crime, tá bom? Não exclui a imputabilidade penal. E também não exclui a imputabilidade penal, no inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, Monark esteve ali durante aquelas 4 horas de podcast se embriagando voluntariamente. Então, ele não pode se utilizar desse argumento que ele estava embriagado. Lembrando que no Brasil, o simples ato de dirigir embriagado já é um crime, porque a pessoa se expõe à embriaguez e coloca em risco as outras pessoas. Então não é o fato de você estar embriagado que exclui as suas responsabilidades pelas suas palavras. Como eu disse no comecinho, Monark foi demitido da empresa que ele mesmo fundou, pois de tanta pressão que os patrocinadores fizeram. Temos que saber que a internet não é uma terra sem lei. Somos responsáveis pelo que falamos. Antes de falar, somos senhores das nossas palavras. Depois que falamos, nos tornamos escravos delas. Um homem muito sábio disse que uma reputação demora 20 anos para ser construída e apenas 5 minutos para ser destruída. Se Monark cometeu um crime, a justiça dirá. Mas nós podemos dizer com certeza que a sociedade já o condenou. Um grande abraço, meu amigo!